Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Marina Panelli, eu sou fonoaudióloga responsável por suporte clínico e treinamento na Interacústicas do Brasil, e hoje eu vim dar continuidade à nossa série do Novembro Laranja, o nosso mês aí da prevenção do zumbido. A proposta do vídeo de hoje é um bate-papo sobre a reabilitação do paciente com zumbido, com o aparelho auditivo e com o gerador de som. Para esse bate-papo, eu tenho a honra, o prazer de receber ela, que foi minha professora na faculdade, que foi o meu nome de turma na faculdade, Maria Fernanda Mondelli. Maria Fernanda possui doutorado em Ciências da Reabilitação pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Faculdade de Medicina de São Paulo. Atualmente ela é professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP e é orientadora cadastrada também no programa de pós-graduação de fono, de mestrado e doutorado também da FOB-USP. Ela é membro do Centro de Pesquisas Audiológicas da USP no CNPq e é coordenadora da residência multiprofissional em saúde auditiva do HRAC da USP. Ela tem experiência aí na área de audiologia clínica, atuando principalmente com os auxiliares de audição, a perda auditiva unilateral e o zumbido. Professora, tudo bem? Tudo bem, Má. E você? Tudo bem também. A gente vai fazer um bate-papo hoje sobre o zumbido. É uma série de vídeos do Novembro Laranja. A gente já teve uma aula com a professora Patrícia, uma aulinha de acúfeno, e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre a reabilitação com o aparelho auditivo e o gerador de som, que é um assunto que chega bastante dúvida aqui na empresa para mim, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos lá. O paciente chega na clínica com a queixa principal dele de zumbido, né? Como que a gente deve proceder enquanto fono? É importante a anamnese? Existe algum ponto-chave? O aconselhamento desde o início? Como que isso funciona? Bom, Má, você fez faculdade aqui, então você deve lembrar que a gente tem uma demanda importante de pacientes com zumbido aqui. E essa demanda tem aumentado nesses últimos anos. Então, é importante a anamnese, aliás, a anamnese ela é fundamental. Quem trabalha com zumbido não pode ter preguiça de conversar com o paciente e tem que ter uma disponibilidade de tempo, principalmente em serviço privado, que é o caso de vocês, né? Então, quando o paciente agendar, se possível fazer uma triagem, eu não sei como é que funciona na empresa, mas uma triagenzinha rápida por telefone, porque se dentre as queixas, além da perda auditiva, for o zumbido, é importante deixar um tempo um pouquinho maior. Então, no começo, é importante a gente saber se o paciente tem alguma alteração metabólica, se ele faz algum acompanhamento, se ele está acima do peso, se ele faz exercício. Então, são detalhes que conduzem a gente para a intervenção, porque não necessariamente o paciente é para fonoaudióloga. Então, é importante essa primeira conversa, esse primeiro bate-papo, para saber como é que ele dorme, como é que ele trabalha, quantas horas ele trabalha, se ele faz refeição adequadamente ou não. Vocês moram num centro muito grande, então São Paulo é uma cidade que impossibilita algumas vezes de vocês conseguirem voltar para casa, almoçar, ter regra, né? Então, às vezes, esse cara, ele está naquela vida maluca. Com a autorização da teleconsulta, então, às vezes, vocês também conseguem fazer esse primeiro contato via computador, né? Via alguma plataforma segura. Então, isso é legal também, porque poupa o tempo do paciente, de trânsito, no caso, né? E vocês têm um pouco mais de disponibilidade de conversar. Então, é muito importante isso para a condução do caso, para ver o que a gente precisa em termos de parceria. E o aconselhamento também é fundamental, porque tem paciente que chega para a gente com zumbido que tudo bem, ele convive bem, e tem aquele paciente que fala que quer bater a cabeça na parede, que pensa em se matar, que está tomando um monte de remédio por conta própria, que fica chapado para poder levar o dia a dia. Então, esse aconselhamento é fundamental para ele ver que a gente tem condições de ajudar, e se a gente não tiver essa condição, a gente pode encaminhar para alguém que possa, e para ele ver que ele não está sozinho, e que isso é o mal do século, né? Hoje em dia, se a gente prestar atenção, esses últimos meses, todos os congressos abordaram o tema, tem muito profissional envolvido nisso, então, assim, é o mal do século, né? O zumbido. Certeza. E da questão do diagnóstico em exame,
O que a gente precisa ter em mãos para poder trabalhar esse paciente depois de toda a anamnese, o aconselhamento, montar essa história clínica toda? O que a gente precisa ter em mãos de exame para a gente poder ajudar esse paciente? Bom, a audiometria convencional é fundamental. A gente já sabe, né, com os últimos estudos da fisiopatologia do zumbido, que é muito raro um paciente ter o zumbido e não ter algum comprometimento de via auditiva. Então, às vezes, esse comprometimento ele não é detectado na audiometria convencional. Então, é importante que faça uma audiometria de alta frequência, até para que a gente consiga fazer a cofenometria, porque às vezes o zumbido do paciente ele está mais em alta frequência. Logo, impedância, os exames convencionais. Então, num primeiro momento, isso. Se o paciente tiver outros comprometimentos, tem algumas linhas, esse último guideline de 2019, eles orientam a fazer alguns exames vestibulares, porque eles também casam muito os sintomas vestibulares com o zumbido. Então, o protocolo de exames complementares, os exames vestibulares já entraram. PEAT é importante. Quando o paciente tiver um zumbido unilateral, é interessante que o médico solicite um exame de imagem para descartar a possibilidade de um tumor, mas pensando a gente enquanto porta de entrada, eu acredito que a audiometria de alta frequência, a cofenometria e os exames convencionais que a gente faz, né? Impedância para ver a orelha média, logo para ver como é que está a percepção de fala desse paciente. Mas, geralmente, a gente precisa pedir alguns exames complementares, mas na porta de entrada é isso, principalmente porque o paciente paga, né, alguns exames em alguns consultórios, principalmente quando ele vai direto no médico, então também não adianta a gente pedir tudo que tem possibilidade, então é importante que a gente faça o básico e a partir daí a gente conduza o paciente para alguma coisa complementar de acordo com a necessidade. Joia. Bom, a gente falou da anamnese, do aconselhamento, que é super importante, as orientações, o que a gente precisa de exames, né, da avaliação audiológica, o que a gente precisa ter em mãos, e outras ferramentas, questionários, enfim, que outras ferramentas a gente pode utilizar com esse paciente que vai ajudar a gente na prática clínica? Bom, então eu sugiro o THI, porque ele é universal. Então, o bom de você ter o resultado do THI é que você consegue comparar o seu dado com dados de pacientes do mundo inteiro, né? Porque ele é traduzido em diversas línguas, ele é validado e ele é aberto. Então, isso é interessante para que a gente tenha dados que possam ser comparados. O TFI, que já foi traduzido, mas ele precisa de autorização para você poder aplicar e a partir dele você consegue acompanhar o tratamento do seu paciente. Então, ele já foi traduzido, já foi validado, já foi publicado aqui no Brasil, porém, é importante que você faça o contato com o autor do questionário para que ele possa ser utilizado. E o THS, que foi traduzido por nós aqui de Bauru, pela Amanda, e que ele consegue te dar um norte se o paciente tem hipersensibilidade, misofonia, e qual é o grau de maior importância de tratamento. Então, se você tem que focar um pouco mais no zumbido ou na perda auditiva, ou se você consegue tratar dos dois concomitantemente. Olha. E a cofenometria, que é bem famosa nessa área, qual que é a real importância da cofenometria? Ela vai dar algum parâmetro para a gente no momento, por exemplo, se for o caso de um aparelho auditivo, tanto da cofenometria quanto do MML, né? Ou ela é mais na questão do aconselhamento mesmo? Como que a cofenometria vai ajudar a gente a conduzir esse caso? Eu acho que primeiro a cofinometria ela vai mostrar para o paciente, você vai desenhar o zumbido para o paciente, né? Do mesmo jeito que a gente, quando faz uma audiometria, senta com o nosso sujeito e mostra qual que é o grau, qual que é o tipo, quanto que ele está ouvindo, apresenta a banana da fala, enfim, o paciente ele se situa na perda dele. O zumbido é mais ou menos a mesma coisa a cofinometria, ele vai se situar, então ele vai ver qual que é a real intensidade, porque às vezes ele acha que o zumbido dele é uma coisa absurda, e a gente sabe que normalmente é de 10 a 12 dB, mais ou menos acima do limiar auditivo, então ele é baixo, tem paciente que tem 5 dB de zumbido, e para ele parece que é 100,
Então, isso é bom para o aconselhamento, porque a gente vai situar ele, vai mostrar que qual que é a frequência, qual que é a intensidade, que ele não é tão alto quanto ele imagina. Então, para o aconselhamento é importante. Dependendo da conduta terapêutica também. Então, a terapia NOT, por exemplo, ela precisa do limiar do zumbido para a gente poder trabalhar com essa terapia. E mesmo para a gente conseguir fazer a medida do microfone sonda com o gerador, é importante que a gente tenha o dado do limiar do zumbido. Então, de modo geral, eu considero a cofenometria, mesmo ela sendo um exame subjetivo, né, que a gente depende da resposta do paciente, é importante para nortear a gente. Geralmente ele está nas frequências agudas, mas a gente tem que ter um norte. Então, independente dele ser unilateral ou bilateral, a gente faz a cofinometria para poder fazer o aconselhamento e para a nossa conduta também de aparelho e de regulagem do gerador de som. Olha, muitas vezes, né, o que eu percebia quando eu atendia, pelo menos, é que o paciente que ele tem uma queixa forte de zumbido, ela acaba se sobrepondo à própria queixa da audição, mesmo que ele tenha a perda auditiva. Nesse primeiro momento, para a gente ajustar esse aparelho auditivo, somente a amplificação basta ou não? A gente já vai direto para um gerador de som? Como que isso funciona da melhor maneira? Então, em relação a essa introdução sua do paciente, essa dúvida, às vezes, que o paciente vem para saber o que é pior na vida dele, se é a perda ou se é o zumbido, é o THS. Ele consegue colaborar com o profissional para determinar se o paciente tem uma misofonia, se ele tem hipersensibilidade auditiva, e ele também pontua qual é o impacto maior na vida do paciente, se é a perda auditiva ou se é o zumbido. Então, ele é um instrumento rápido e é um instrumento bacana para isso, porque às vezes a gente não sabe o que está pegando mais no paciente. E se for, por exemplo, se ele tiver uma hipersensibilidade, a gente pode usar primeiro o gerador de som. Então, aciona o gerador para ir aumentando um pouco esse campo dinâmico, num período de uns 3 meses mais ou menos, para depois a gente manter a conduta. Então, assim, além do zumbido, ele também tem a hipersensibilidade. Então, às vezes, a hora que você coloca a amplificação e o gerador, ao invés de ajudar, a gente acaba atrapalhando o paciente. Então, esse é um instrumento bacana para conduzir mesmo o caminho aí desse paciente que está nessa dúvida, porque a gente tem muito, principalmente pacientes que têm perda leve. Então, ele fica mesmo, a sensação é que o zumbido é pior que a perda, só que daí também, às vezes, ele perde muita informação. Então, os pacientes de perda leve, eles vêm com essa queixa realmente. E aí, você me perguntou se a gente aciona primeiro o gerador, a amplificação, né? Se a amplificação basta ou, de repente, já deve acionar o gerador, enfim. Aí, acho que esse questionário vai nortear bem, né? Vai. Então, quem tem uma hipersensibilidade, por exemplo, a gente pode usar só o gerador nesse primeiro momento. Na perda, que a gente vai tratar a perda, eu primeiro aciono a amplificação, regulo a ASE, ele vai só com a amplificação, porque em alguns pacientes, só de você colocar o aparelho, só do aparelho estar bem ajustado, ele já te dá um retorno dali 15 dias, um mês, de que essa sensação do zumbido diminuiu. Então, tem paciente que nem precisa de gerador. Caso haja necessidade, então, primeiro aciona a amplificação, ele fica um período para se acostumar e aí a gente aciona o gerador de som. Para o paciente que não tem perda, a gente coloca somente o gerador, né? E aí ele vai diminuindo a intensidade desse gerador até desligar. Mas uma coisa que eu tenho observado, a gente pegou alguns pacientes do mestrado da Andressa Vital, e ela fez terapia com perda e sem perda, usando o gerador de som. E a gente está acompanhando esses pacientes agora, depois de, 4, 5 anos. O fato do paciente ter o gerador em casa, mesmo que ele não use, já faz a diferença. Então, isso é importante, ele saber que se ele tiver, sei lá, um pico de estresse, acontecer alguma coisa, ele precisar recorrer a isso, tá lá na gaveta dele, ele pode pôr o gerador e
e trabalhar de novo, reiniciar a terapia. E isso é mais uma coisa que a gente consegue fazer à distância com o paciente, né? Esse tipo de orientação, porque já vai estar regulado o gerador lá. É só a gente acompanhar esse paciente. Bacana. O que muita fono me pergunta é se no momento que eu vou ajustar o aparelho para quem tem perda, por exemplo, se existe algum cuidado que eu tenho que tomar, não em relação ao gerador de som, mas em relação à amplificação propriamente dita. Se existe algum cuidado, algum detalhe que eu tenho que me atentar, ou não, se eu vou fazer a amplificação tradicionalmente, como eu faço. Muitas me perguntam se eu tenho que amplificar mais na frequência que eu achei o zumbido na cofenometria, ou não, vou só amplificar e verificar como eu faria tradicionalmente. Como que isso funciona? Bom, Má, aqui a gente faz normalmente a adaptação do aparelho no paciente que tem zumbido. Então, tem uma revisão sistemática que saiu agora, há uns meses atrás, onde eles comparam os métodos prescritivos. Então, a maioria usa NAL-NL2, não por ser melhor para o zumbido, porque a gente tem mesmo a tradição de usar NAL-NL2 para os pacientes que têm perda sensório-neural, adultos, etc. O que a gente tem percebido em clínica, inclusive isso é uma coisa que você podia fazer, viu? É a DSL, como ela tem um espectro maior de amplificação, então os pacientes que têm zumbido, eles gostam da DSL, mas isso não é científico, tá? Isso é uma experiência clínica. Então a gente não tem nenhuma pesquisa ainda, tá? Para mostrar qual método é mais eficaz para o zumbido. E nas revisões sistemáticas, eles sugerem a NAL-NL2, mas também não descartam a DSL. O que a gente tem observado é que, por conta do espectro ser mais amplificado na DSL, o paciente tem gostado mais. Em relação aos algoritmos, a gente procura não acionar. Então, deixar o redutor de ruído desligado, deixar o microfone desligado, para que esse som ambiental se misture com a amplificação e acabe tendo um enriquecimento sonoro maior. Temos pacientes que a gente não pode deixar tudo desacionado o tempo todo, porque eles precisam desse foco. Então, é um aluno, um paciente que faz faculdade ou que participa de reunião. Então, a gente faz duas programações. Um para aquele momento, que ele precisa de um foco maior na conversa, na aula, na palestra, e uma com mais enriquecimento sonoro, que os algoritmos são todos desacionados, tá? A medida com microfone e sonda, obviamente, é fundamental. Então, a gente não pede para aumentar um pouco a amplificação na frequência do zumbido, porque a gente, além de pode acarretar outros problemas. Então, uma perda adicional, um desconforto, e isso não quer dizer que vai melhorar, que vai mascarar o zumbido. Então, a gente prefere trabalhar isso com o gerador de som. A amplificação a gente faz de modo tradicional, com esses detalhes que eu acabei de dizer para você. Joia. Em relação à amplificação também, o que chega muito é quanto aos parâmetros acústicos. Então, eu tenho que deixar essa orelha livre, utilizar um domo, oliva, enfim, aberta realmente, ou não, eu já posso trabalhar, se for o caso de uma perda onde eu preciso de uma oliva fechada, ou de um molde, enfim, eu posso trabalhar com ele fechado. Como que isso funciona da melhor maneira? Olha, a gente faz o possível para deixar esse conduto o mais aberto possível, porque assim, isso está mais do que sacramentado já nas pesquisas, né? Que quanto mais aberto, melhor para o paciente, até porque esse ruído do ambiente, esse barulho, né? Acaba se misturando com a amplificação e acaba distraindo o seu cérebro, que esse é o objetivo nosso, né? É de fazer o cérebro se desconectar desse zumbido e o paciente conseguir ter uma percepção menor. Então, a ideia é que a gente consiga, assim, usar receptor no canal e até a última possibilidade, sabe? Usar oliva dupla para que a gente consiga oferecer o ganho, a saída necessário para esse paciente sem a ocorrência de microfonia e também deixar o conduto aberto. É óbvio que às vezes a gente não consegue isso, então dependendo do grau de perda, dependendo do tamanho do conduto do paciente, você não consegue oferecer o ganho, a saída e ainda deixar
a oliva aberta, né? O conduto aberto. A gente tem pacientes que têm condutos minúsculos, né? E aí fica muito complicado também, a gente não consegue solucionar esse problema. Então, aí realmente não tem o que fazer, a prioridade é oferecer a amplificação de um modo mais adequado. Normalmente, nesses casos, a gente tem que entrar com o gerador, porque aí a amplificação sozinha acaba não dando conta. Mas o máximo que o fonoaudiólogo, principalmente hoje com essas tecnologias todas que a gente tem, né, de conseguir amplificar a frequência aguda, a gente não tinha isso há 10 anos atrás. Então, tem muitos canais nos aparelhos, então tá menos difícil hoje você conseguir deixar essa orelha ventilada, até com prótese intracanal, a gente tem essas possibilidades, porque tá tudo menor, né? Então, os componentes estão menores, então, de repente, ao invés de você colocar um microfone direcional, você deixa uma ventilação um pouco maior e pede para deixar um microfone só omnidirecional, que ocupa menos espaço dentro da cápsula. Então, aí o fonoaudiólogo tem que ver qual que é o custo-benefício e qual que são as prioridades do paciente para que a gente consiga deixar esse canal ventilado. Mas é importante que ele fique, porque a gente sabe que a hora que veda a orelha, mesmo agora aqui, eu estou de fone, eu sinto a minha fala dentro da cabeça, né? Então, isso acaba acontecendo com o paciente quando ele coloca um aparelho que veda muito o conduto dele. Então, a sensação da intensidade do zumbido acaba aumentando dentro da cabeça dele, né? Joia. Em relação ao gerador de som, como que a gente vai trabalhar esse gerador de som? Basta eu ligar, ligo no mesmo programa que está a amplificação, faço um programa separado. A intensidade desse gerador, eu tenho que seguir algum parâmetro específico? Tem como eu verificar também o gerador ou não? Eu só faço a verificação da amplificação? Como que isso funciona? Mas essa era uma preocupação que eu tinha alguns anos atrás. Eu ficava imaginando, você coloca o gerador, que a gente vai pela opinião do paciente, né? Então, você aciona o gerador. Geralmente, eu faço isso numa segunda programação, para que possa ir desligando aos poucos. E o paciente vai te norteando. Então, você vai aumentando, você vai fazendo de modo ascendente essa intensidade, até que é o que a gente chamava de mix point, né? Que era aquele ponto de mistura. Então, é mais ou menos essa a ideia, que não mascare o zumbido para quando ele tirar a sensação vir com tudo, que é isso que vai acabar acontecendo, e também que não fique muito abaixo do limiar de zumbido dele. Então, a ideia é que regule de modo que para o paciente ele não consiga perceber o que é o gerador e o que é o zumbido, que fique uma mistura. E aí, eu acredito que é importante, sim, realizar a medida com microfone sonda, para que a gente consiga ver aonde está isso, né? Para deixar de ser uma opinião do paciente, uma medida subjetiva, e passar a ser alguma coisa que a gente consiga olhar lá na tela e ver aonde que está. Então, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, a gente já viu que todo aconselhamento é muito importante, em todo momento, eu acredito, né, desde a avaliação até todo o trabalho da conduta, enfim, e o acompanhamento desses pacientes, né? É um acompanhamento diferente, ele vai retornar mais vezes do que o paciente que vem com a gente somente com a queixa da perda auditiva. Como que funciona essa questão do acompanhamento? Eu acredito que sim, que o paciente com zumbido ele tem que ter um acompanhamento mais próximo do que um paciente que tenha uma perda auditiva exclusiva. O que é importante falar também, Maia, é o seguinte, que às vezes o paciente ele vem para a gente e nós não vamos conseguir sanar o problema dele. Então, porque a gente vai precisar da ajuda de alguém, então esse paciente ele pode ter um zumbido somatosensorial. Então, por melhor que a gente regule esse gerador, por melhor que a gente acompanhe esse paciente, a gente não vai conseguir sanar, porque nós vamos precisar de um fisioterapeuta acompanhando, ou de um dentista para acertar essa DTM. Então, essa visão global é importante a gente ter, tá? Então, às vezes, o gerador, além do acompanhamento e do aconselhamento, ele precisa também de uma terapia. Então, porque esse zumbido está muito associado a alguma coisa psicológica, então a gente tem que ter um suporte de um auxílio psicológico. Então, isso é muito importante, que a gente veja o paciente como um todo, e às vezes só a nossa intervenção não vai funcionar.
ou uma nutricionista. Então, hoje a gente já sabe que esse trabalho multidisciplinar no zumbido é fundamental. Então, eu sugiro que faça esse acompanhamento. Eu acho que esse acompanhamento pode ser muito rápido, pode ser tudo por tele mesmo, por teleconsulta, você marcar um horário com o paciente, porque às vezes essa atenção que você vai dar para ele, de conversar com ele 20 minutos no finalzinho da tarde, ou no começo da manhã, na hora do almoço, isso já vai transformar completamente a vida dele. O paciente, ele precisa disso. Então, o senhor está melhor, não está? E não precisa também ficar retomando todo o tempo o zumbido. É assim, como o senhor está? Como está a sua vida? Tá tudo bem, tá indo no trabalho, tá tranquilo, tá dormindo um pouco melhor, tá? A qualidade de vida está melhor, porque se a gente também ficar o tempo todo assim, o seu zumbido, como é que tá? E seu zumbido, como é que tá? Ele vai ficar, meu Deus, verdade, meu zumbido, como é que tá? Então, esse acompanhamento não precisa não necessariamente estar focado nisso. E se vocês fizerem algumas intervenções além, sei lá, usar fotobiomodulação ou estimulação transcraniana, se a empresa oferecer alguma coisa além também, é importante que seja acompanhado e é legal acompanhar com a escala visual analógica, porque dependendo da intervenção, você consegue no dia já falar de 0 a 10, como está seu zumbido agora? Daí ele vai falar 7. Aí você faz a intervenção e no final fala, e agora? Continua 7 ou melhorou um pouco? Daí ele fala, não, agora está 3. Aí você anota isso. Então, para acompanhar o paciente é legal, até para mostrar para ele, quando ele fala, não está adiantando nada o que vocês estão fazendo comigo. Você fala, como não? Está aqui. Então, isso é legal também, nesse acompanhamento, você ter alguma coisa que balize para você conseguir dar o feedback para o paciente, para ele conseguir perceber o quanto ele está melhorando. E uma outra coisa que eu acho muito importante, assim, além dessa orientação de um modo geral, de alimentação, de lazer, óbvio, você não vai prescrever um cardápio, né? Mas dizer para ele que a qualidade de vida faz toda a diferença. Então, ele tem um momento dele, ele descansar, ele fazer nada, ele fazer um esporte, enfim, tudo isso faz parte também da nossa conversa com o paciente. E o que é fundamental, que a gente tem discutido muito, é o protocolo. Então, vocês tentarem, a gente, na verdade, né, todos nós, tentarmos usar os mesmos protocolos, porque o que está acontecendo com o zumbido especificamente é que os guidelines, eles têm indicado pouquíssimas terapias. Então, a terapia cognitiva comportamental, que é de todos os guidelines que tem, eles indicam. Agora, gerador de som, amplificação, uns indicam, outros não, porque a gente não tem protocolo. Então, a hora que eles vão fazer a revisão sistemática para colocar nos guias de boas práticas, emperra tudo. Então, o legal é que todo mundo, tanto quem está na universidade, quem está fazendo pós-graduação, quem está em empresa de aparelho, que tenha o protocolo, que a gente faça tudo mais ou menos uniforme. Para a hora de apresentar esses dados, a gente conseguir apresentar com protocolos semelhantes. Joia, perfeito. Então, a gente encerra o nosso bate-papo. Queria agradecer a participação. Foi ótimo, vai esclarecer as dúvidas de muitas pessoas. E eu agradeço muito. Muito obrigada, professora, por ter aceitado participar. Eu que agradeço. Foi uma honra participar com você, minha 18ª.